Qual o papel que o turismo exerce na economia brasileira? O carnaval, ele possui um componente positivo nesse processo? Para responder a estas e outras perguntas, nós temos no dia de hoje o professor Aloísio Finazzi Porto, que tem graduação e mestrado em administração, em ambos os casos pela Fundação Getúlio Vargas, doutorado em ciências sociais pela PUC, é professor e chefe do Departamento de Turismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso Consciência de hoje. Bom, Aloysio, antes de mais nada, eu queria agradecer aí a tua presença, tempo sempre corrido, ainda mais chefiando o departamento, é realmente quase o caos absoluto, né? A gente tem que lidar com 1 milhão de coisas. E eu queria começar, eu sei que isso aí é um trabalho que você dedicou muito tempo, é sua tese de doutoramento, se eu não estou enganado, e vamos começar por essa primeira pergunta mesmo, quer dizer, qual é o turismo, ele exerce algum papel preponderante na economia brasileira? E no mundo, como é que o turismo brasileiro ele se comporta? Qual é como é que eu vou dizer, a posição que ele ocupa, né? Mais uma vez, obrigado aí pela tua presença. Muito obrigado ao convite, eu queria agradecer a todas e a todos que estão nos assistindo, né? Bom, Marcelo, o turismo no mundo inteiro cada vez tem ocupado mais espaço, tanto economicamente quanto no tempo das pessoas, né? A gente sabe que nós vivemos hoje num momento e numa fase onde o tempo livre, ele cada vez mais faz parte do cotidiano das pessoas, não é? E a gente sabe que o turismo, ele é fundamental nesse sentido de ocupar e de transmitir alguma coisa que seja mais do que o cotidiano das pessoas apenas, né? Então, o turismo, assim como a cultura, tem um papel fundamental na vida do ser humano no mundo hoje. Mas, apesar de tudo isso, o Brasil ele não é um país de destaque no turismo internacional. Para nós termos uma ideia, o Brasil recebe cerca de 6 a 7 milhões de turistas internacionais. Se nós observarmos que uma boa parte dessas são dos nossos irmãos latinos, nós vemos que nós temos poucos turistas, mundialmente dizendo, né, que vêm ao Brasil. Para nós termos uma ideia, se o Brasil tem 6 ou 7 milhões, a própria Argentina tem 8 a 10 milhões de turistas que vão para lá. Então, apesar disso tudo, né, o turismo ainda tem um papel pequeno no sentido amplo do que é a economia brasileira. Mas o crescimento, a taxa de crescimento é bem acima do que a taxa de crescimento nacional, né? Vamos dizer assim. Quando eu li o seu texto, isso aí me chamou a atenção. Eu sabia que, até tivemos chance de conversar antes de começarmos essa nossa gravação, que eu sabia que a situação era ruim, eu não sabia que era tão ruim. Né? Quer dizer, quando você tem uma Argentina cuja população é infinitamente menor, portanto você tem menos mão de obra para atender esse turista. Por favor, é uma lógica meio tacanha, mas pode funcionar. Um território infinitamente menor, os recursos naturais ou culturais também muito menores, e, no entanto, recebe muito mais gente. Mais gente. Então, é que a gente tem que também ver que a Argentina recebe porque tem um país grande ao lado dela, que é o Brasil, né? Então, uma grande parte desses turistas que vão para lá, o Brasil é o maior emissor de turistas para a Argentina. Mas, mesmo assim, eles recebem mais italianos, mais americanos, mais ingleses do que o Brasil. Ou seja, é um país que se divulgou muito mais internacionalmente como destino turístico. Né? Sem dúvida. E nessa pesquisa que você fez, você concentrou o seu estudo de caso no Carnaval, mais particularmente Rio de Janeiro, Olinda e Recife. Mas antes da gente... Olinda e Ouro Preto, perdão. Isso. Olinda e Recife, fala Olinda automaticamente... Nossa, que Ouro Preto. Fala automaticamente Recife. Sim. Coitado, nada contra a população e a cidade. Mas antes de entrar nessa discussão central, aí vem aquela segunda pergunta. Ainda que o turismo ele não tenha aquele grau que deveria ter, quer dizer, então ainda temos muita coisa, muita gordura para queimar aí, para chegarmos num ponto ideal de utilização do turismo enquanto agente econômico, enquanto ação econômica. Né? Agora, eu estou falando a palavra agente e ação de forma livre, né? Não como conceitos. E o Carnaval, como é que fica dentro do turismo brasileiro, independentemente do tamanho? Contando um pouquinho sobre a origem da minha tese, né? Na verdade eu comecei querendo saber qual que é o olhar estrangeiro sobre o Brasil.
Então, quando eu comecei a escrever a minha tese, o meu olhar era sobre como desenvolvia-se, né, o pensamento estrangeiro sobre o que era o Brasil. E para pegar estrangeiros no Brasil, a época em que você pega mais estrangeiros é exatamente no Carnaval. Depois, a partir do primeiro ano eu vim para Ouro Preto e eu aproveitei aqui naquele momento, está cheio de estrangeiros e você consegue fazer uma pesquisa. Mais um ano eu fui para Recife, né, e Olinda. Aí o meu orientador, Paulo Edgar Rezende, que Deus o tenha, falecido ano passado, o Paulo Edgar falou assim, bom, você está escrevendo, mas você tem ido no Carnaval. Escreve então sobre o Carnaval do Brasil e qual é o papel do Carnaval, porque o Brasil ele é muito mais reconhecido como o país do Carnaval até do que o país só do futebol. Hoje até a Espanha está melhor do que o Brasil no futebol, mas não nas praias, né? Mas mesmo assim, para você ter uma ideia, a Espanha é o maior receptor de turistas no mundo, ele recebe 70 milhões, o Brasil recebe 7. A Espanha é superior, inclusive, à França? Muito mais. Passou a França, porque eles têm. Não sabia disso. Eles têm as ilhas Maiorcas e Menorcas, né? Que as ilhas Canárias, todas elas recebem 20 milhões, só elas, né? Nossa, porque é o grande atrativo de praias para a Europa como um todo, né? É a Espanha. Então você tem essas características específicas de cada país para atrair o turista. E o Brasil tem que aproveitar o Carnaval. Porque Copa do Mundo passa, Olimpíada passa, mas o que não passa é o Carnaval, né? Sempre vai estar aqui. Então, aproveitando a forma como foi feita a minha pesquisa, foi esse. Por que eles vinham para o Carnaval e qual o olhar deles sobre o Carnaval do Brasil? Né? Olhares estrangeiros sobre o Carnaval do Brasil. Esse que foi o foco da minha pesquisa, né? Tá certo. Não, Aloysio, não tenho dúvida que essa nossa conversa vai render bastante. Não, porque eu fico pensando, né? Você me chamou a atenção agora da Espanha, eu de fato desconhecia. Essa eu desconhecia mesmo, na minha ingenuidade. Eles do nada aparecem com um time bom de futebol, com bom turismo. Exato. Então, com 25% de desempregados, né? Você imagina. Exato, imagina na hora que consertar. E a Aloysio, eu já estou começando a ficar assustado, né? Porque eu achava que a entrevista seria tranquila, essa informação agora da Espanha. No bloco anterior já me surpreendeu. E a diferença é absurda, né? 70 milhões, é isso mesmo? Contra 7. Eles recebem quase uma vez e meia a população deles de turistas, né? Pois é, sem entrarmos no detalhe, vamos fazer um programa só sobre turismo na Espanha, né? Não há o que discutir. Mas aí vamos voltar para a tua tese, quer dizer, do Carnaval em Ouro Preto, Olinda e Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, eu estou querendo esquecer alguma cidade. Eu acho que a minha idade está. Eu, como carioca, já estou começando a gerar problemas. Mas vamos continuar investindo nisso. Quer dizer, então, o Carnaval é o que mais chama o turista para o Brasil. Então, me parece que ele exerce um papel positivo, de certa maneira. Os picos de entrada de turistas no Brasil são na época do Carnaval. Dezembro, janeiro, fevereiro é o pico de entrada de turistas no Brasil, né? E o Carnaval é o grande atrativo. Agora, você tem diferenças. Então, entrando um pouco na especificidade do Carnaval brasileiro, né? Ele tem origem... Você vai ter 2 ou 3 tipos de carnavais, né? Um é o tipo do carnaval que nós temos no Rio de Janeiro, que são escolas de samba, que tem a tradição da formação da escola de samba, que a origem é lá o entrudo, que nós estávamos falando, que é, na verdade, inclusive uma relação social, né? Que você tinha os negros que tinham acabado de ser... Explica um pouquinho do entrudo aí, porque nem todo mundo conhece. Nem todo mundo sabe. O entrudo é uma forma de carnaval que nasceu em Portugal, onde as pessoas iam para a rua para jogar limão, para jogar farinha no outro, e onde nasceu o confete serpentina, no sentido de que você vai jogar e fazer uma bagunça na rua nessa época. Por isso o nome entrudo, de intruso, até porque de quem fazia, vamos dizer, uma sacanagem um com o outro ali, brincando na rua, né? Até porque o limão em questão não era o limão fruta, era uma bola de cera que tinha líquidos necessariamente não tão agradáveis assim. Exatamente, dentro, né? Como se fosse a bexiga que a gente brinca hoje em dia, né? Enche a bexiga d'água com outros produtos na época. Que não eram água, necessariamente água. Então, aí que nasceu essa história, e você tinha o entrudo. E por que nasceu o Carnaval de Salão? Porque alguns, se sentindo incomodados, a burguesia, etc., acabaram transferindo o seu carnaval para o salão. E o pessoal que ficava nos largos, por isso a origem das escolas de samba no Rio de Janeiro, Largo de Estácio, esses largos, né? A Mangueira. Por que era Mangueira? Porque era ao pé da Mangueira, onde as pessoas se reuniam no carnaval para fazer o seu samba, o seu som,
E como o samba era uma coisa nascente, criou-se então a ideia de um lugar onde você ia ensinar a fazer o samba e a origem da escola de samba. Isso é um dos tipos de carnaval que nós temos. O outro é o tipo que acontece em Olinda e que acabou transferindo-se para Ouro Preto, vamos dizer assim, que é o carnaval de rua mesmo, onde as pessoas vão para fazer o carrilhão, por exemplo, que antigamente o carrilhão era o quê? Era o carro antigo do século XIX, que você tinha, as pessoas saíam em cima, puxado por cavalos, etc., com uma banda atrás, né? E a origem do som de sopro em Olinda, em Recife, por que vem? Porque você tinha o som da polca, que eram executados pelos militares, que lá é uma base grande, e ali você teve, então, o sopro como base da polca, pam, pam, que é aquele ritmo da cadência do frevo e que vai originar posteriormente o frevo. Aliás, né? Então, você tem diferenças. Só uma contribuição, poucas pessoas sabem disso, mas há um vínculo interessantíssimo nessa. Isso nós estamos pensando lá em segunda metade do século XIX, princípio do século XX, do músico militar com o músico de carnaval. Eram fundamentalmente as mesmas pessoas. As mesmas pessoas, porque exato. O trabalho deles era tocar nas bandas militares. E aí, quando chegavam as folgas, alguma coisa assim, eles iam para os bailes, iam para o carnaval. Então, eles são rigorosamente os mesmos. Eu até, por favor, me perdoe a intromissão de uma história que eu acho interessantíssima. É isso mesmo. Que é curiosa. Vou tentar ser o mais breve possível. Que um dos ritmos que fez sucesso no Brasil foi o machixe. Né? E era uma dança extremamente sensual, né? Para quem vai situar mais ou menos, estou forçando uma barra aqui, muito parecida com a lambada. Uma lambada do século XIX, uma lambada. Então, e acabou que as companhias de teatro da Europa vinham para o Brasil, para o Rio de Janeiro, conheceram o machixe e levaram para a Europa. Bom, passa o tempo, governo do Marechal Hermes da Fonseca, não sei se você conhece essa história. Não, essa não. O governo do Marechal Hermes comprou armas da Alemanha e a compra foi tão grande que o ministro da Guerra da Alemanha veio ao Brasil trazendo a encomenda, né, como uma espécie de entrega respeitosa. Olha, vocês compraram tanto, estamos entregando nossas armas. Chegando aqui, o Marechal Hermes, com a ajuda de um intérprete, né, pergunte ao ministro, estava lá a banda do Exército, né, tocando e tal. O que o senhor toca? A nossa banda é a melhor do mundo, o senhor pode pedir qualquer coisa. E o ministro alemão não teve dúvida, ele pediu machixe. E no dia seguinte, o Rui Barbosa quase matou o Marechal Hermes lá no Senado, dizendo que aquilo era um absurdo, como é que podia uma coisa dessa. Mas, por favor, isso aí... Isso é a representação do Brasil, né? Mas voltando à sua tese, desculpe até essa minha introdução. É interessante que na hora que a gente vai escrever a tese, você vai buscando a história do Brasil e aparecem essas coisas, né? No fim... Mas aí, voltando, você já estava colocando a diferença do carnaval de Olinda para o carnaval de Rio de Janeiro. Exato. Eu poderia dizer que o carnaval do Rio ele acabou sendo mais institucional e de Olinda muito mais popular? Porque além da grandiosidade das escolas de samba que na verdade se reuniam nesses lagos, porque já era uma cidade muito urbana, né? O Rio de Janeiro tinha também a questão de ser capital federal. Então, você tinha a necessidade, de certa forma, de reprimir, né, aqueles acontecimentos. Então, como por exemplo, em São Paulo, você para Paulista, como aconteceu essa semana, você tem que ter alguma forma de repressão para poder tirar as pessoas, porque para a cidade, são 6, 7 milhões de pessoas. No Carnaval aconteceu isso, no Rio de Janeiro, né? E aí o enquadramento das escolas foi de forma com que, olha, agora vocês têm que sair aqui, porque tem que ser aqui, porque não dá para ser cada um no lugar, vocês estão fazendo muita bagunça. Então, institucionalizou-se o Carnaval lá no Rio de Janeiro, na forma das escolas de samba. Já em Olinda, né, você tem o carnaval de rua mesmo, né? Ele funciona na rua, as pessoas vão para a rua e eles fazem de forma organizada, né? Mas uma coisa natural, espontânea, as pessoas vão para a rua para tirar a sua greia, como eles dizem no Nordeste, né? Brincar de forma salutar, é bem diferente do que acontece no Rio e Ouro Preto. Ouro Preto acabou sendo um meio do termo, né, entre as duas imagens que nós temos, do carnaval de Olinda, naquele tipo de rua mesmo, muito forte, participação popular muito grande, e o do carnaval do Rio de Janeiro, né, porque, pensa comigo, Rio de Janeiro são mais de 200 mil turistas que vão no mês do carnaval. Só 8 mil ou 9 mil vão para o sambódromo dos turistas estrangeiros, por exemplo.
Onde eles ficam os 280 mil, 290 mil? Com certeza. Eles estão na praia, nos blocos, que agora estão reanimando, revivendo, né? Então, tudo isso faz com que o carnaval seja muito dinâmico no Brasil, né? Olha, Aloysio, a nossa conversa está muito boa e não tem jeito, vou ter que te convidar para um outro programa, Sim. sabe? Não há o que fazer, porque na nossa pauta aqui nós falamos que 3 ou 4 assuntos, e são os 8 ou 9, é impossível. Ok. Vou ter que tomar mais teu tempo aí para a gente convidar. Quero agradecer Bom, a gente, todos. eu agradeço a tua presença nesse programa de hoje, agradeço essa audiência de todos vocês e peço que assistam ao nosso próximo programa, que nós vamos ter que ter, sobre o carnaval, a economia, o papel do turismo na economia brasileira. Aloysio, muito obrigado mais uma vez. Gente, obrigado a todos vocês e até o nosso próximo Consciência. Tchau.